Boa tarde, pessoal. Aqui é o Eduardo Fonseca, direto do YouTube da Florap/Eduardo Fonseca. Bom, hoje é o segundo vídeo. Eu gostaria de falar com os iniciantes, com os principiantes principalmente. Eu acho que a educação, como se diz, a educação vem da base. E quem é a base do nosso hobby são as pessoas que estão começando. Falta bastante instrução para essas pessoas que estão começando. Eu sei que é difícil a gente se situar, a gente se localizar dentro do hobby, saber exatamente por onde a gente começa, quais são as prioridades, o que a gente precisa saber, o que a gente não precisa saber, porque o excesso de informação também faz mal para a gente, quais são as características dos equipamentos que a gente tem que observar quando a gente vai numa loja comprar, ou quando a gente vai direto na internet procurar o que a gente está precisando, do que realmente o aquário plantado precisa para que seja investido. A gente tem um monte de coisa dentro do mercado, um monte de equipamento, um monte de recursos, de produtos. O que realmente a gente precisa para o aquário plantado viver? O que é vital para a gente, Tanto para a gente adquirir, quanto para a gente fazer como conduta, uma rotina de manutenção, quanto a gente precisa saber também para praticar. Então são muitas coisas que a gente tem que se situar dentro do hobby. Hoje eu gostaria de falar, então, nesse primeiro vídeo, pós-vídeo inaugural da Florap, por onde começar? Você que está começando no hobby, você está com essa dúvida. Cara, gosto muito do aquário de água doce, gosto muito das plantas, gosto dos peixes, gostaria de entrar no aquário plantado, por onde eu devo começar? O que eu devo fazer primeiro? Estudar primeiro e comprar depois estudar? Quem que eu devo escutar? É o lojista? São os influencers das redes sociais? São os fóruns? Eu devo seguir uma loja específica, uma conduta específica? Calma, vamos lá, vamos direto ao assunto, mas como eu costumo dizer, vamos por partes. Primeira coisa, você precisa saber para onde você quer ir, para onde você deseja ir com o seu barco, para onde você deseja navegar. Você falar que você gostaria de um aquário plantado é uma coisa muito ampla. Existem muitas naturezas diferentes de aquário plantado. Você pode ter um aquário plantado como esse, que é considerado um aquário de uma média demanda para baixa, um aquário mais tranquilo de tocar. Você pode ter o aquário com mais energia, que são aquelas plantas que quase toda semana você tem que podar, você tem que fazer manutenção, você tem mais iluminação, o aquário tem mais metabolismo, ele consome mais nutrientes. E tem os aquários com menos energia ainda do que esses, que são aqueles que você tem a luz bem mais baixa, já tem as plantinhas que já são bem menos exigentes. Aqui ainda tem algumas plantas mais exigentes. Aqui eu tenho Staurogines, aqui eu tenho umas Cryptocorynes, que são plantas que já não vão sem CO2, Então eu preciso melhorar a qualidade do ambiente para esse aquário funcionar. Porque existem aquários plantados sem CO2 também, existem. Eu sei que muita gente pode torcer o nariz quando eu falar isso, mas existe aquário plantado sem CO2. Não é uma maneira de você ter um aquário plantado sem CO2, que isso fique claro, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que é possível ter qualquer aquário plantado que você queira sem CO2. Isso não é possível. É possível você ter um projeto que é compatível com o sistema sem CO2. São plantas muito menos exigentes, com muito menos energia. São aquários específicos que a gente pode abordar isso em outros vídeos mais tarde, tá? Mas vamos lá. Quais são os 5 pilares pelos quais a gente tem que manobrar e a gente tem que balizar o conhecimento do aquário plantado, não importa que tipo de aquário plantado que você tenha. Tá, vamos lá. Você precisa garantir filtragem. Todo aquário vai depender de filtragem, tá? Porque todo aquário precisa reciclar sua própria amônia. Então, a gente tem que partir da filtragem. Depois a gente faz um vídeo específico para falar da filtragem. Mas guarde isso aí em algum lugar, anote aí no cantinho. Você precisa de filtragem, vai ter que investir. Você precisa de iluminação. A iluminação é um dos temas mais vastos, não diria complexos. Ela pode chegar a se tornar complexa se você quiser entender fisiologicamente a função da luz na fotossíntese.
Mas a questão da luz, tecnicamente, não é tão complicado assim. Então você tem que investir na iluminação, e hoje em dia, pessoal, a iluminação ela é o fator mais caro, é o investimento mais alto do aquário plantado. Já foi a filtragem, não é mais, agora é a iluminação. Os sistemas de LED hoje estão muito bem desenvolvidos, eles estão muito bem consolidados. A gente não precisa mais das lâmpadas fluorescentes T5 tubular, a gente pode muito bem montar aquários belíssimos, excelentes, perfeitos com sistema de LED. Hoje eles atendem muito bem o nosso hobby. Então, além da iluminação, você vai precisar de nutrição. Nutrição, ela se refere tanto a substrato fértil quanto à linha de fertilizantes que você vai usar. Tá? Então, são dois aspectos diferentes dentro do mesmo item, que se chama nutrição. Então, existem também sistemas diferentes de substrato fértil, você tem que ficar muito atento a isso, cuidado com isso. Existem substratos terrosos naturais, que são aqueles que eu prefiro, são aqueles que o aquário se dá muito melhor, no longo prazo o aquário se cansa muito menos, tá? Ele te dá mais garantias. E tem os substratos que são enriquecidos. Eles não são naturais, eles não são extraídos de um solo natural. Eles são praticamente cerâmicos, ou alguma coisa muito parecida com isso, e eles são enriquecidos com nutrientes. Então eles têm uma espécie de uma capa de nutriente em volta do grão, e essa capa se esgota muito mais rapidamente, obviamente, naturalmente, do que o substrato terroso natural, que enquanto houver grão, enquanto houver granulometria, ainda existe substrato fértil. Então a gente vai estudar também em outros vídeos do que se trata o substrato, como a gente escolhe isso, com as características técnicas mais adequadas. Tá? Então a gente falou de filtragem, a gente falou de iluminação, a gente falou de nutrição e a gente vai também falar de consumo. Consumo é uma coisa muito importante para o aquário plantado. Do que se trata o consumo? Se trata da capacidade que o seu aquário tem, que o seu sistema tem de se tornar um organismo, um metabolismo vivo, uma capacidade de consumo, né? Porque o aquário ele é um organismo que você vai colocar energia na forma de luz, você vai imprimir um ritmo metabólico nesse sistema e você precisa obrigatoriamente ter consumo. Se você colocar um aquário desse cheio de água, colocar energia na forma de luz e colocar substrato fértil, fertilização, CO2, cara, vai dar alga lá dentro, porque não tem consumo. Quem é que vai filtrar essa água? Quem é que vai assimilar os nutrientes e causar uma escassez para as algas? Não tem planta, então vai sobrar para as algas. É como você ter uma cozinha cheia de comida, uma louça que você não lava quem é que vai se aproveitar desse resto de comida? Vai começar a aparecer bicho na sua cozinha, né? Um armazém que não é limpo, vai aparecer ratos nesse armazém. Um aquário que não tem consumo, os ratos desse armazém aqui são as algas, certo? Esse é um dos conceitos das algas, existem outros, mas basicamente é isso. Nós precisamos de metabolismo, nós precisamos de consumo. E isso consiste literalmente na densidade de consumo vegetal, é a quantidade de planta por volume de aquário. Quanto mais planta você tem na partida do seu aquário ou durante toda a vida do seu aquário, maior a capacidade metabólica desse aquário, mais fácil de você controlar. É o que eu costumo dizer nas minhas aulas, é mais fácil você andar em linha reta numa bicicleta em movimento do que parada. Quanto mais rápido, mais ela se equilibra. Quanto mais devagar a bicicleta anda, mais ela é cambaleante, mais difícil fica de você se equilibrar. O aquário é a mesma coisa. Quanto mais consumo, é mais fácil de você manobrar. Perfeito? E por último, nós temos... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Então, ó, vamos colocar em ordem. Eu falei de filtragem, iluminação, nutrição, consumo e CO2. O CO2 também é imprescindível. Ele não faz exatamente parte da nutrição, mas o CO2 ele é fundamental para a construção do crescimento da planta. Né? A concentração do CO2, a concentração do carbono em diferentes ecossistemas, cara, você pode falar de ecossistema terrestre, você pode falar de rios e lagos e represas, você pode falar de mares, oceano aberto, recifes de corais, não importa. A concentração do carbono é quem dita as regras do ecossistema.
É ele que arbitra quem é que vai ser favorecido ou desfavorecido. O aquário é a mesma coisa. Quanto mais alto o CO2 no seu aquário, mais fácil de você manobrar, porque o CO2 arbitra a favor das plantas. A gente também pode estudar isso mais para frente em outros vídeos. Perfeito? Então, você tem, a partir desses 5 pilares, você tem 5 fatores que você precisa obrigatoriamente investir. E é nessas 5 coisas que você tem que prestar atenção. Então, do primeiro, filtro, vai ter que investir num bom filtro. Iluminação, você vai ter que investir numa boa luminária. Nutrição, você vai ter que investir num bom substrato, num bom sistema de fertilizante, fertilização líquida no caso. Você vai ter que investir em plantas e você vai ter que investir num bom sistema de CO2, injeção de CO2. Se você tiver todas essas coisas prontas, você consegue montar qualquer aquário, seja um de alta demanda, seja de uma demanda mais baixo, seja um aquário de um ritmo mais lento, um aquário de ritmo mais acelerado. É o que o pessoal fala meio que erroneamente do termo low-tech, né? Eu não gosto desse termo low-tech, porque o low-tech é uma conduta de aquário que ele não respeita esses 5 pilares. O low-tech ele tenta partir um aquário às vezes sem filtragem ou com uma filtragem muito inferior do que o aquário precisaria. Ele parte com uma iluminação muito inferior, né, na qualidade do espectro. É uma luz que muitas vezes não nutre adequadamente a planta, é uma luz bem pobre fisiologicamente falando. Muitas vezes ele não fertiliza ou ele fertiliza muito pouco e acaba colocando as plantas em deficiência nutricional, e muitas vezes também às vezes acaba nem usando um substrato fértil. Isso vai dificultando a vida do aquarista. Muitas vezes ele usa plantas com metabolismo muito baixo, numa densidade vegetal muito baixa, então o aquário não tem metabolismo. E muitas vezes ele também não usa CO2, ou ele usa um sistema caseiro muito oscilante, muito inconstante. Então você percebe que um aquário low-tech, quando o iniciante ele parte para o aquário plantado, ele fala, vou começar por um low-tech, cara, você está começando pelas portas do fundo. Essa é a maneira mais difícil de dar certo. E essa é a maneira pela qual você vai enfrentar mais problemas para você começar no aquário plantado. Então é necessário um investimento mínimo no aquário plantado. Obviamente você não vai ter que comprar tudo do mais caro, porque nem sempre o mais caro é o melhor, mas existem características técnicas que precisam ser observadas. Se você observa bem essas características técnicas e investe corretamente nesses materiais, meu amigo, o aquário plantado fica muito mais fácil, muito mais satisfatório. E é como se você rapidamente passasse daquela zona de rebentação das ondas da praia e conseguisse navegar num cruzeiro. O sistema anda por si próprio. Você faz a sua parte como aquarista, você entrega a tecnologia que ele precisa e o resto é a natureza que entrega para você. Existe um jogo, uma lei, uma regra. Se você jogar a regra, a natureza joga a regra com você também. Fica bem mais fácil, né? Então, a partir desses 5 pilares que eu vou produzir os próximos vídeos, e eu gostaria que os iniciantes me acompanhassem nesses próximos vídeos, que vocês vão ser instruídos como escolher os melhores equipamentos, recursos, ferramentas, e o que você precisa saber. Perfeito? Fatalmente eu vou ter que citar marcas, mas eu só vou citar as marcas que eu gosto, as marcas que eu aprovo pessoalmente. Tem muitas marcas, obviamente, que eu nunca testei, né? Não tive tantos aquários assim para testar tanta coisa. Eu não sou um profissional montador de aquários que monta um aquário por semana. Se eu fosse, eu poderia testar todas as coisas que existem no mercado. Mas eu tenho a experiência que eu observo de tanta gente, tantas pessoas que eu ajudo. Eu ajudo muita gente, são mais ou menos uns 10 aquários que eu converso, 10 aquaristas, 10 problemas diferentes que eu converso por dia. Então eu sei o que as pessoas estão usando, eu sei quais são os problemas que elas enfrentam, e existe assim, os problemas são muito comuns, são sempre os mesmos problemas decorrentes da falta de uso dos mesmos recursos, ou usa mal os recursos, ou investiu muito mal nesses recursos, que é o que acontece na maioria das vezes, beleza? Então, galera, vejo vocês nos próximos vídeos. Essa foi uma introdução ao que o iniciante precisa saber para o aquário plantado. Vejo vocês na próxima. Valeu, um abraço!